E eu vou começar a nossa conversa falando com a Ana Letícia. A Ana Letícia, que é psicóloga e fala então da saúde da mulher. Ana, por que falar sobre a saúde da mulher? Bom, Saúde mental, desculpa. Saúde mental da mulher, perfeito. Então, assim, desde que eu comecei na prática clínica, sempre percebi que houve uma busca muito maior das mulheres para se conhecer, para se entender. E as demandas que vinham delas eram muito diferentes das demandas que eu recebia dos homens no meu consultório. Mulheres que vinham de relacionamentos, mulheres que tinham passado por alguma situação muito delicada, e eu escutava muito falas como: eu não sei aonde foi que eu me perdi. E eu comecei a entender que existia uma importância de dar para a mulher um local onde ela pudesse se descobrir, onde ela pudesse se conhecer e entender a força interior que ela tem e que muitas vezes, por, enfim, várias questões, nós não temos esse privilégio de poder nos acessar, nos conhecer. Então, eu acredito que dar às mulheres esse local, né, esse setting terapêutico, onde elas possam ter ali um solo fértil para crescer, faz toda a diferença. Em todos os aspectos, todas as áreas da vida que eu sei que Pois é, influencia. você falando em áreas da vida, me surgiu aqui uma curiosidade. Qual é a faixa etária das mulheres que te procuram? Porque assim, quando você tá com 15 anos, tem uma saúde mental. Quando você tá com 40, 50, 60, tem outra. Mas em que momento elas despertam para buscar esse olhar? Olha, eu atendo pessoas, mulheres desde 17 anos, algumas, né, no caso, até, assim, 30, 40 anos. Mas as que mais me procuram é na faixa dos 20. Quando tá tendo aquela crise dos 20, que a gente chama, né? Então, acabei de sair da faculdade, não sei direito o que eu vou fazer na minha vida, tô procurando um trabalho, aquela coisa de relacionamento. Então, cada fase a gente diz que tem a crise dos 20, a crise dos 30, né? Mas eu tenho percebido atualmente que nessa faixa etária, as mulheres elas têm buscado a necessidade de se conhecer. E as mulheres que vêm depois, ali dos, sei lá, 29, 30 anos, já têm percebido que passaram por muita coisa e precisam lidar com o que aconteceu com elas. E essa faixa etária dos 20 aos 30 é mais, sinto que preciso me conhecer para que eu possa lidar melhor com as coisas que estão acontecendo na minha vida. Nossa, mas que bom ouvir você falar isso, porque, claro, eu sou de outra faixa etária, né, gente? Bem pertinho. Mas por que eu digo isso? Porque ir buscar esse autoconhecimento, né, olhar para si nessa faixa etária, é o que tem de melhor. Porque quando a pessoa, não que depois não possa, tem qualquer idade, né, para buscar, para se conhecer mais. Mas normalmente a gente não tem essa consciência. Acaba tendo a consciência com a vivência, né? As intempéries da vida que fazem a gente parar, olhar e dizer: opa, peraí, alguma coisa está acontecendo. E aí acaba indo buscar mais tarde. Que bom, isso é uma ótima notícia. E aí, quando elas vão buscar nesta faixa etária, qual é a condução que você dá? Porque assim, a gente ouve falar às vezes que tem pessoas que fazem uma terapia por anos, né? É recomendável, não é? Não se torna uma muleta, não sei se a gente pode falar isso, uma vez que ela está ali no comecinho da vida? Eu acho que depende muito da pessoa, depende muito do profissional. Tem gente que indica fazer com vários profissionais ao longo da vida, tem gente que diz que se você se apegar a um é bom você também seguir com ele, então depende muito do caso. Mas assim, uma coisa que eu sempre percebo é que existem muitas questões que elas são estruturais, são sociais e que as mulheres não têm consciência disso. Então eu penso que trazer a consciência é o primeiro passo. De que forma? Existem muitos papéis que nós somos, de alguma forma, colocadas, né? Então, aquele papel da cuidadora, o papel da apaziguadora, da mediadora. E muitas vezes a gente tá vivenciando isso de uma forma velada. A gente não percebe. Quando a gente vê, a gente já tá pegando as responsabilidades dos outros, já tá super sobrecarregada. Então, a primeira parte é tornar isso consciente. Normalmente, elas começam a trazer essa coisa de sobrecarga, né? E eu começo a tentar colocar isso em caixinhas, tá? Eu sempre uso uma analogia do armário. Eu digo que a nossa cabeça, a nossa psique, ela é como se fosse um armário. Vai ter roupa da infância, tem roupa dos nossos pais, tem roupas nossas que não nos servem mais, tem roupas de outras pessoas que a gente pega, e a gente tem que pegar uma por uma, dobrar, organizar e às vezes devolver para aquela pessoa. Então, antes da gente começar a mexer, vai estar tudo uma bagunça, vai ser realmente, vai dar uma aflição abrir aquele armário, ver tudo aquelas coisas. Então, a gente tem que começar por partes, né? O que é teu realmente? Toda essa sobrecarga, quantas dessas coisas são suas? Quantas dessas coisas você não pegou do outro, né? E a gente acaba fazendo muito isso. Então, eu acredito que o primeiro passo é sempre a consciência. A consciência, né? A tomada de consciência. Exato. Ah, que bacana. Mas como que lida quando você não tem essa oportunidade lá na infância, né? Porque
Hoje, acho que a geração daqui para diante vai ter mais facilidade, se realmente se dedicar a isso, vai ter mais facilidade de olhar para si, porque a gente tem mais recursos, a gente tem, né, terapias e tudo mais. Mas ainda não é uma realidade de todo mundo. Uhum. E quando isso não acontece lá na infância, a pessoa chega para você e você percebe que ela não fez isso. Mas mais do que isso, é onde eu quero chegar. O entorno, né? Porque a saúde mental da mulher, ela não depende só dela, ela depende também das pessoas com quem ela convive, as pessoas com quem ela se relaciona. Como que resolve esta equação? Tá. Bom, eu vou começar explicando a minha abordagem, porque eu acho que isso vai muito de psicólogo para psicólogo também, a forma como olha para a infância. Então, eu gosto muito de diferenciar da psicanálise, por exemplo. A minha abordagem, ela é analítica junguiana. Então, o que acontece? Quando a pessoa ela vem para mim com uma demanda, eu não vou olhar para aquilo e falar, por que isso aconteceu? E a gente vai lá na infância. A gente vai olhar para a infância, com certeza, porque lá tem muitas respostas. Mas eu vou tentar entender para que isso está se apresentando na vida daquela pessoa naquele momento. Então, a gente com certeza vai olhar para a infância. Mas a forma como a gente faz isso é um pouco diferente, é com mais cuidado, mais cautela, porque eu não sei o que aconteceu na infância daquela pessoa. Então, eu sempre vou medindo junto com a pessoa até onde eu posso ir. Então, claro que vão ter momentos onde eu vou perguntar, mas você consegue perceber de onde que tá vindo isso? Como que era isso na tua infância? Como que seus pais, por exemplo, respondiam quando você vinha com uma nota ruim? Ou como que era quando você, não sei, não tinha uma validação ou coisas nesse sentido? Então, eu vou tentando mapear da onde vieram algumas coisas. Sim, muitas respostas, elas estão na infância, mas é como você falou, algumas coisas continuam sendo reforçadas, né? Muitas pessoas ainda têm ali um ambiente que não é muito saudável, algumas trocas, perdão, que não são muito saudáveis, mas para que a gente consiga estabelecer isso, perdão, Toma água. a gente precisa também olhar para si. Então, de qualquer forma, eu sempre vou mapear junto com a pessoa quais são os seus limites, o que você aceita e não aceita, sabe? E olhar para si é muito difícil, né? A gente não fala muito sobre isso, fala como o processo de conhecimento é lindo, maravilhoso, mas ninguém fala da parte dolorosa, da parte trabalhosa, né? Que é olhar para si. E assim, como eu falei, eu não sei o que cada um passou, é muito delicado, né, tocar em alguns pontos, então eu sempre vou mediando junto com a pessoa, vou junto com ela, onde ela sentir que deve ir, mas assim, existem algumas coisas que elas sempre estão lá dentro. Eu tenho uma paciente, vou abrir assim, que eu lembro que eu conversei com ela sobre isso, e ela era muito, muito, muito dura com ela. Então, muito autocrítica, sempre que tinha uma prova, ela é extremamente agressiva com si, né? Não fisicamente, mas de uma forma verbal. E eu falei pra ela, a forma como você tem falado com você falaria dessa forma com você criança? E ela parou e falou, eu não falaria assim com ninguém, Ana. Eu falei, olha que interessante, né? A gente esquece que aquela criança que a gente foi ainda habita em quem nós somos. E tá muito presente em muitos momentos. Eu lembro que a Vanessa trouxe até na palestra dela sobre como às vezes a gente reage como crianças birrentas, né? Porque existem, querendo ou não, fragmentos dessa criança que ainda tá na gente. Ah, mas eu acho que todas nós temos crianças birrentas dentro de nós, né? Com certeza. E o motivo, Ana, por trás daquele comportamento. Porque nós temos comportamentos instalados, que foram previamente instalados, e em muitos momentos é uma máscara, é uma camada protetiva, porque era, por algum motivo, nós crianças, na nossa interpretação, que eu também gosto de ver dessa forma, não existe vilão e mocinho, não existe isso, existem situações que dependem do ponto de vista daquele que observa. Então, por melhores que os nossos pais tenham sido, aquelas pessoas que conviviam naquele espaço conosco, cada um faz a sua interpretação. Então, dependendo de como eu interpretei aquele momento, eu coloco uma roupagem, eu crio uma personalidade que é uma estratégia de sobrevivência. Então, é também preciso observar no profissional, quando a gente fala da criança birrenta, qual é a motivação por trás daquele comportamento. Por que eu tenho aquela atitude? Quais são os motivos que estão me levando a isso? Porque em alguns momentos não é algo genuíno, é para me proteger de algo ou de alguém, e isso tá ligado com as experiências que eu tive e fui fortalecendo ao longo da minha vida. Eu vou puxar um gancho disso que você falou, Vanessa, porque tem uma coisa que eu percebo muito no comportamento de muitas mulheres em relacionamento, que é essa coisa de, eu tenho medo de estar incomodando quando eu falo sobre isso. E às vezes são coisas da nossa família, dos nossos pais, enfim, que de fato eles não tinham, né, um repertório. Quando eu fizer isso, a pessoa vai se sentir de tal forma. Mas, por exemplo, quando a criança traz para os pais a forma como se sente, ou traz um choro,
E aquilo engole o choro. Agora não, né? E isso a criança internaliza isso como, tá, então eu incomodo quando eu falo sobre o que eu sinto. E daí ela cresce e vira essa pessoa que, não vou falar o que Vira eu tô essa pessoa que tem sentindo, dificuldade né? de falar em público. Eu posso falar porque muitas das clientes que eu atendo têm São muito padrões disso. que se repetem, né? Exato. E aí, quando a gente vai lá na infância, a gente isso, percebe que era muito do padrões cala-boca. que se repetem e a pessoa vai ficando assim, com receio do julgamento. Perfeito. Então, se recolhe. Eu quero fazer uma pergunta que talvez caiba para vocês duas, talvez para a Jane também, mas que é assim, é uma curiosidade que eu tenho, embora eu pense que eu tenha a resposta, mas eu, enquanto profissional também do desenvolvimento humano, tenho um olhar, vocês vão ter outro, porque cada uma tem uma área diferente. Quando um cliente, uma paciente chega e naturalmente, e você falou uma coisa muito interessante, né? Eu preciso que ela me fale o que foi, ao invés de eu julgar, então, por que aconteceu isso, enfim. Mas ela traz a narrativa sobre o olhar dela. O olhar que eu tenho sobre o que aconteceu comigo pode não necessariamente ter sido, não que não seja verdade, mas eu posso ver que foi um passado negro, e se eu perguntar para os meus pais, vão dizer que não, foi um passado marrom, por exemplo, né? Cada um tem um olhar sobre aquilo que aconteceu. É óbvio que se eu estou falando de mim, o que importa ali é o olhar que eu tive. Mas como enquanto profissional, por isso que eu falo que serve para as duas, porque você tratando ali da paciente, você vai conseguir alcançar aquilo que é realmente verdade, ou até para, não digo para mudar o olhar, mas permitir que ela tenha uma outra perspectiva, porque às vezes nem foi tão ruim assim, né? Mas ela interpretou daquela forma, e isso implica também na questão profissional, né? Por isso que eu disse que talvez sirva para isso, porque ela também, a Vanessa, embora trabalhe ali, depois se me corrija se eu estiver falando errado, embora você trabalhe ali o profissional das mulheres, você olha para o humano, né? Para o ser humano. E ela também tem uma narrativa que às vezes pode... Porque, por exemplo, eu vejo muitas aqui, até que já trouxe de convidadas, comentarem sobre por que foi para o empreendedorismo. Porque às vezes se frustrou lá onde trabalhava, com o chefe, e aí passa pelas questões que ela tinha talvez com o pai, e aí pegou um chefe que era muito parecido com os pais, e essas coisas de repetição de padrão acontecem. E aí ela foi motivada a empreender pelo motivo errado, né? Errado naquele momento, ou sob aquele olhar, né? Não, errado quando eu quero dizer, para me fazer entender, errado que eu digo quando a motivação é boa, eu estou dando tão certo nessa área que eu sinto que eu estou livre para empreender sozinha. Não quero mais saber disso, eu vou fazer por conta. Aí a pessoa vai no sentido da vingança. Mas enfim, a pergunta original era, né? Como discernir isso? Porque eu trago uma narrativa. Sim. E aí, como que se lida com isso? Bom, eu inclusive fiz um vídeo esses dias que eu vi um menino falando assim, você já pensou que a pessoa que inferniza a sua vida é a pessoa que tá contando pro terapeuta agora que, ela tá passando por muita dificuldade, e o terapeuta tá falando, tudo bem ser egoísta às vezes? Eu falei, gente, mas não é bem assim que funciona. Por quê? Porque, claro, quando a gente recebe um paciente, eu tenho muita fundamentação, eu tenho a bagagem da psicologia, eu tenho a bagagem da psicologia analítica, supervisão, grupo de estudo, então eu tenho uma bagagem que vai fundamentar muita coisa do que ele tá me trazendo. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que me colocar numa posição de, eu não sei. Eu não posso, afirmar coisas ou dizer coisas que eu não tenho certeza. Então, eu me coloco numa posição de questionamento. Mas por que isso doeu tanto pra você? Mas por que você vê dessa forma? E a pessoa vai buscar isso sozinha. Claro que existem narrativas que a gente já consegue identificar. Olha, interessante, né? Ela tá sempre me trazendo como se ela fosse sempre a boazinha da história, sempre um papel de vítima. Por quê? Então, a gente, obviamente, observa essas coisas. E, quando necessário, com certeza a gente pontua. Mas uma coisa que também existe dentro do setting terapêutico é o seguinte. A gente precisa fortalecer essa estrutura psíquica para que eu primeiramente, não perca esse paciente dizendo alguma coisa muito cedo, e também que a pessoa traga essa análise sozinha. Eu tenho que fazer com que ela pense sozinha e que ela crie uma linha de raciocínio onde ela sozinha vai encontrar a resposta. O que cabe a mim é trazer os questionamentos corretos, os questionamentos certos, né? Para fazer com que ela realmente se questione daquilo que talvez ela tenha certeza. Perfeito. Ela olhando para si mesma. Perfeito, exatamente. Porque cada um tem o seu mapa de mundo. E mapa não é território. Então, cada um olhando para si. Né? E eu queria perguntar até para você, Ana, como que você percebe as pessoas depois que saem do seu processo? Assim, acho esse é um assunto delicado, porque a cura, eu acho que ela é muito subjetiva, sabe?
Mas, assim, dentro da psicoterapia, a gente quer que a pessoa consiga ter as ferramentas suficientes para fazer a própria análise, né? Se perceber, entender até que ponto aquilo é uma neurose, aquilo é normal, aquilo é dela, enfim. Mas eu queria pegar um gancho do que a Vanessa falou, porque eu acho que vai entrar nisso também e fala sobre o autoconhecimento que você trouxe. Que eu comentei anteriormente que eu percebi essa diferença clara das demandas de homens e mulheres na clínica. As mulheres, elas carregam uma culpa que é uma coisa surreal. Então, eu ouvi você falando sobre essa coisa de a mulher precisar ganhar o próprio dinheiro, ter essa independência dela, mas o quanto as mulheres carregam uma culpa em estar nesse local, né? Parece que a gente sempre tá tendo que se validar o tempo inteiro, se provar o tempo inteiro, né? E uma coisa que eu percebia nitidamente, eu até perguntava, né, para alguns pacientes que eu tinha, mas você não se sente, assim, como impostor ou alguma coisa nesse sentido? Não, nunca tive esse problema. Agora as mulheres já vêm com uma demanda de, eu não sei se eu tô fazendo o suficiente, eu devia estar fazendo mais, não sei o quê. E daí quando elas conseguem um local, assim, positivo, né, um local de trabalho, um local onde ela tem um local de fala, putz, acho que eu não tô fazendo tão bem. Eu tô me sentindo culpada, tô ganhando dinheiro, mas sabe? Então, isso vem uma culpa muito, não merecimento crônico, né? Também porque está exatamente. querendo honrar alguém, honrar algum antepassado. Eu não sou merecedora de ter mais dinheiro que o meu pai teve, ou que a minha mãe conseguiu. Eu não sou merecedora. Tem muito disso mesmo. Nós já estamos nos encaminhando para o final, então eu vou deixar aí que cada uma fale já a sua mensagem final. É muito rápido, não é, Muito. gente? Essa conversa aqui renderia umas 3 horas, eu acho, no mínimo, né? Com certeza. Mas, enfim, dentro de tudo isso que a gente trouxe, eu tenho certeza que quem está acompanhando já conseguiu ali perceber algumas questões que pode ir buscar, e depende muito de cada um, né? Eu falo que eu queria ter tido a sorte de ter tido acesso a isso tudo que eu tenho hoje, muito antes. Então, eu acho uma pena quando as pessoas dizem, isso é papo de coach, isso é papo de não sei o quê, isso aí, o que vale mesmo é você ir lá trabalhar e pagar conta. Eu acho uma pena isso. Porque sim, temos que trabalhar, as coisas não vão cair do céu, ninguém está dizendo que é simples, mas quando você se permite parar para afiar o machado, você vai cortar a sua lenha muito mais rápido, né? Então vai dar muito mais certo. Agora eu quero ir para a Ana, então, com a sua mensagem final, Ana. Queria que você dissesse quem deve buscar saber mais sobre a sua saúde mental. Bom, eu queria finalizar com uma frase do Jung, que foi um dos motivos de eu ter escolhido essa abordagem, que ele diz assim: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E a gente acaba levando muito isso para o outro e não para si mesmo. Então, eu acredito que todo mundo é digno de se conhecer, né? E esse processo, às vezes, ele pode ser muito trabalhoso, fazendo sozinho, mas caminhando juntos pode ficar mais leve. Então, eu direciono meu trabalho muito mais à saúde das mulheres, mas eu acredito que todos tenham a oportunidade e o privilégio de se conhecer. Então, eu convido quem quiser aí a caminhar junto comigo para que possa tornar essa jornada mais leve. Perfeito, que bom.